Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Triarte Studio. E hoje eu estou feliz, hoje nós estamos com uma convidada, todos são especiais, mas eu diria que hoje é muito especial, porque nós já havíamos feito o convite, ela aceitou, nós estamos aqui com Arlete Gaspar. Arlete, seja bem-vinda ao nosso programa, você estava fugindo do nosso convite, mas aceitou, né? Eu costumo dizer que o programa é seu. Então, começa a falar um pouquinho de você, da sua trajetória na área do direito. Até o final do programa, eu estou chamando ela de doutora, ela falou, não, ela aqui hoje está sendo um dia muito, assim, de celebrar, mas o programa é seu. Obrigada, viu, Antônio Carlos? Obrigada a vocês por estar me recebendo hoje aqui. Nesse calor, você falou em trajetória, eu sou maranhense, né? Eu nasci no extremo leste do Maranhão, para ser mais sincera, numa ilha chamada Ilha de Canárias. Poucas pessoas conhecem essa ilha, mas é uma das maiores ilhas do estado do Maranhão. Então, assim, são várias, né? Mas essa eu diria que é a mãe de todas. É uma reserva cultural, digamos assim, uma reserva que você não pode, de maneira alguma, poluir. Meus pais são de lá. Meus irmãos, ainda tenho 2 irmãos que moram lá, o restante moram aqui. Então, quando eu saí da ilha lá em 97, né, nem lembro agora a idade que eu tinha, vim para São Paulo, e como todo nordestino que vem para São Paulo, pelo menos na minha história, eu vim para estudar. Né? E aí você chega em São Paulo e você passa por várias etapas. Dentre elas, trabalhar para alguém, trabalhar na casa de alguém e outros percursos, dificuldades que o nordestino passa. E também o preconceito, né? Porque a nossa fala, a nossa entonação, ela é muito forte. Então, quando você abre a boca para falar com alguém aqui em São Paulo, por exemplo, isso aconteceram muitas vezes, a pessoa diz, você é do Nordeste, e eu perdi várias vagas de emprego por conta desse preconceito, que graças a Deus hoje já está bem mais acessível, né? Bem melhor, as pessoas estão mais conscientes, dentre outras coisas. Mas aí eu cheguei aqui em 97, voltei, e aí fiz várias coisas, né? Trabalhei, estudando, e 2005 eu voltei, não para a ilha, mas voltei para uma cidade próxima, fiquei 5 anos lá, retornei para São Paulo em 2008 e estou aqui. Hoje, nessa empreitada aqui com vocês, morrendo de vergonha, brincadeira. Não tenho vergonha não, sou um pouco desenvergonhada. Se tem uma coisa aqui que a Arlete não tem é vergonha. Mas você sabe que eu gosto muito de falar com você, a gente se conhece há pouco tempo, mas essa alegria, essa energia, ela é contagiante. Mas isso não quer dizer que a trajetória, a jornada foi fácil. E é o que você falou, né? O preconceito, as pessoas te julgam porque você não é daqui, a cor da pele, a religião, é tanto preconceito, e vencer tudo isso é muito difícil. Então, quando eu vibrei tanto quando você falou de toda a sua trajetória na área do direito e como você conseguiu conquistar, né, passando na prova da OAB, mas a conquista de passar na prova da OAB é algo que, olha... Ele fala na prova da OAB. É porque, assim, Antônio Carlos, uma pessoa que nasce em uma ilha como a que eu estou falando, e aí depois vocês podem pesquisar, hoje ela está um pouco mais evoluída, mas a época, vamos considerar aí, né? Eu não vou dizer minha idade, óbvio. Mas você imagina uma ilha em que tinha como luz somente a lamparina, né? Hoje você imagina o que é a lamparina hoje. Hoje a lamparina é um objeto de decoração das grandes... aqui em São Paulo, por exemplo, você vai em restaurantes, hoje você vê a lamparina como objeto de decoração e fica bonito, aquela coisa rústica fica bonita. Então, uma pessoa que sai de uma ilha dessa, é improvável, né? É inimaginável você vir para uma cidade grande e você conseguir galgar algo para você sem que você se venda. Eu acho que o ponto é esse, sem que você se venda. Porque um homem é difícil, mas para uma mulher é mais difícil. Porque independente do rosto que você tenha, do corpo que você tenha, você é uma mulher. E em sendo mulher, você vai sim se deparar com várias cantadas, com várias indiretas, com várias oportunidades, grandes oportunidades que eu deixei de pegar, justamente porque tinha como paga não a minha vida profissional, não o que eu poderia entregar profissionalmente. Então, isso para mim foram decisões, né, que eu fui tomando na vida de que não, isso para mim não me serve e eu vou trabalhar como tem que trabalhar para chegar onde eu quero chegar. E aí você fala da OAB, eu diria assim que para 2023 foi um ano de
como que eu posso dizer, foi o ápice dessa grande jornada, caminhada, né? dessa jornada. É? Porque lá atrás eu fiz várias escolhas, né? Arlete, você fez escolhas boas, posso ter feito escolhas boas, mas também fiz algumas escolhas ruins. E é normal do ser humano fazer escolhas ruins, porque são elas que te permitem aprender, né? São elas que te permitem dizer por aqui você não vai e você tem que ir por aqui. Senão você vai no mesmo caminho e você nunca consegue entender por que você está errando se você não prestar atenção nos erros, nas escolhas. E eu fiz essas escolhas. E também fiz as escolhas certas. E assim eu vim galgando até hoje. Então, 2023, para mim, é o coroamento dessa caminhada, né? E eu pude voltar recentemente na minha ilha, e ainda é uma ilha, como que eu posso dizer, onde comportam essas pessoas simples, pessoas amáveis, onde está a minha família, é onde eu me reconecto, é onde eu me encontro, é onde eu sou feliz. E além das coisas que eu tenho, hoje eu posso ir em alguns lugares que eu queira ir, que antes era inimaginável. Hoje eu volto lá, mas eu volto lá e digo, eu deixo tudo isso daqui para eu voltar para onde eu vim, porque é lá o meu oásis, né? Lá onde estão as pessoas que eu amo, e são pessoas simples, são pessoas humildes. Então, quando eu voltei agora, há um mês, eu encontrei muita gente feliz, porque eu tinha passado numa OAB que para eles até hoje é inimaginável. Você imagina aí o extremo leste do Maranhão. A gente está falando de lugares que isso é inimaginável. Né? Assim, eu quero te cortar um pouco, te pedindo licença. Você dá risada, eu dou risada, mas nós temos trajetórias muito parecidas. Eu também, que vim do Rio de Janeiro, lá de Nova Iguaçu, da Baixada Fluminense, Belfor Roxo, eu brinco que eu estava do lado do Zeca Pagodinho, porque ele é de Xerém, né? É a Baixada Fluminense. Mas não se compara a uma ilha. E quando você fala, gente, não é que não tem internet, não tem escola, não tem informação. Tem escola, rosca e tal, a gente sabe. Mas não tinha energia elétrica. Então, uma pessoa dessa sair e realmente conseguir essa mudança, não só de que você na sua jornada conquistou muita coisa, mas o seu mindset, a tua cabeça teve que ser mudada. Você mudou a sua cabeça, algo mudou em você. E quando você volta, e por que eu falo da OAB, eu sei da simplicidade que você tem, não fica se engrandecendo porque passou na OAB. Não é isso, e você sabe que não falo disso. Mas assim, não foi só por você. Exato. Quando o Dr. Matheus esteve aqui, não foi só por ele, foi pelo pai, pela mãe, por uma série de coisas. Então, quando você volta na ilha, fala assim, está chegando uma doutora, está chegando uma pessoa que teve todo um trajeto na área do direito, que é uma matéria difícil, e celebrou com esse coroamento, com esse coroamento que é a OAB, que é uma prova difícil. É isso. O povo se reconhece em você. Ah, olha que maravilha, que frase bonita. Mas veja, eu sempre fui uma pessoa inquieta, sempre fui uma criança inquieta, sempre fui uma jovem inquieta, uma adolescente inquieta. Então, para mim, o limite era até aonde eu dissesse que fosse o limite. O limite para mim não existia, né? Então, tudo que, Arlete, você não pode, eu perguntava por que eu não posso. Então, eu nasci num lugar em que as mulheres tinham que nascer, crescer, casar, ter filhos e cuidar do marido, cuidar da casa. Eu nunca permiti que a minha vida se limitasse a isso. Não estou desmerecendo quem vive assim, quem gosta de jeito nenhum. Cada um tem suas escolhas. Mas, para mim, essa não foi a primeira escolha e nunca foi a escolha na minha vida. Então, sair de lá e hoje retornar, e realmente as pessoas falam assim, algumas pessoas antigas até, senhores e senhoras de 80 anos, que conheceram meus pais, criança, que conheceram meus pais, eles falaram, nossa, você voltar e a gente tem orgulho de você, a gente gosta de você, porque independente de tudo que você galgou na sua vida, você volta pra gente a mesma pessoa. Isso para mim foi o maior elogio que eu pude receber de tudo isso, né, que aconteceu na minha vida. Eu ouvi aqueles senhores, aquelas pessoas falarem para mim isso, me deu uma certa certeza de que eu estava no caminho certo e também a certeza de que a minha essência não se perdeu no caminho, né? Que isso é muito importante. Então, a minha essência se mantém. Independente de chegar onde eu quero chegar, porque eu ainda quero chegar, né? Quem sabe aí outras coisas, no futuro eu esteja aqui falando de outra titulação, enfim, de outro cargo, enfim. Mas a minha essência, ela é e sempre será
da pessoa que tem que olhar a pessoa como ela se apresenta, como ela é, dependente da cultura dela, dependente de onde ela veio, dependente do estado que ela tem. Para mim é uma pessoa tal como é. Então, é essa a minha essência e eu ouvi isso de pessoas que conheceram a minha família. E que na minha ilha não tinha escola na época que eu nasci. A gente tinha um pequeno lugar que as pessoas elas lecionavam, chamavam de grupo, né? Grupo escolar. Então, essas pessoas lecionavam. Tinha algumas mulheres que lecionavam. E eu tinha um caderno. Eu era tão danada que eu todo dia eu molhava o caderno, né? Então, assim, porque eu queria brincar. Eu estudava, eu sempre era a primeira a fazer a lição e saía primeiro, né? Meus professores odiavam, mas eu era essa aluna, sempre fui. E aí, depois eu voltar e ter todo esse abraço de todo mundo lá, foi muito reconfortante. E voltando para São Paulo, a vida em São Paulo não é fácil. Passar na UAB não foi fácil, porque requer, você sabe, uma disciplina muito grande. Eu acordo às 5 da manhã e durmo meia-noite e meia. A minha rotina durante 5 anos foi de dormir 4 horas por noite. Então, chega um dia seguinte, chegava dias que eu estava exausta, não. Eu trabalho na parte acadêmica, eu trabalho com orientação de pessoas na parte acadêmica. Então, é um trabalho que requer muita leitura, é um trabalho que requer muita atenção. Tudo isso é cansativo. E a OAB, para mim, quando eu comecei, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que passar na OAB. Eu lembro que eu falei para uma amiga minha, a Lu, falava assim para ela, eu tenho que passar na OAB. Mas, meu Deus do céu, eu tenho que passar na OAB. O medo, né? Porque você vê um monstro que as pessoas te mostram. Assim, tem um monstro. A OAB é um monstro. Então, eu comecei o curso falando, meu Deus, eu tenho que passar na OAB. Não bastaria eu terminar o curso? Eu tenho que passar na OAB? E aí, no 9º semestre, eu falei, quer saber? Tinha um TCC para fazer, tinha a OAB, eu falei, eu vou testar esse negócio aí. Se eu não passar, pelo menos eu tenho experiência. E na minha vida sempre foi assim, eu sempre testei. Se eu não desse certo, eu tinha experiência. E aí eu fiz e passei na primeira fase. E aí fui para a segunda fase, fiz essa prova com uma crise de labirintite como nunca tinha tido na vida, porque eu tive um pico de estresse, levantei de manhã e eu não conseguia me pôr de pé. Então, essa minha amiga foi me deixar para fazer a prova. Conversei com a fiscal de sala para que ela pudesse me falar os horários. E ela ficou praticamente me prestando atenção em mim durante a aula, a prova toda. E foi assim que eu fiz. Fiz a prova de trás para frente, ao contrário de que todo mundo fala, faz primeiro a peça, depois faz as questões. Eu falei, não, vou fazer primeiro as questões e depois eu faço a peça. Então eu fiz assim e deu certo. E aí, na verdade, eu falei assim, quando eu cheguei em casa, eu falei, eu não passei, porque na condição que eu estava, seria impossível. E aí, à noite, um colega meu ligou, e aí eu falei, putz, ele vai falar para mim que eu não passei, né? Aí ele falou, não, eu tenho que te dar notícia que você passou. Aí eu falei, não acredito. Ele tá olhando a outra lista, deixa eu olhar. Aí eu olhei a outra lista e tava lá meu nome. Então, para mim, foi um salto que você, talvez pessoas não conseguem dimensionar de onde eu vim e aonde eu estou e aonde eu quero chegar, lógico. Mas de onde eu vim, de onde eu estou e aonde eu estou. Foi um salto que na minha cabeça não passava. Na minha mente, eu sabia que eu ia longe, eu queria ir longe como eu quero ir longe. Mas eu nunca pensei que seria assim tão rápido, no sentido de que muita gente está aí batalhando e eu tive essa graça, né, de passar no primeiro, assim, então estou bem feliz. Eu tenho uma observação, se você permitir. Claro. Muitas vezes as pessoas falam tem que ser disciplinado, mas tem que ser persistente para chegar em resiliência, né? Porque tudo que acontece muitas vezes na nossa vida, ela faz você desistir ou faz você nivelar pela média para baixo. Você olha para quem não conseguiu e aí você aceita que aquilo é uma verdade. Quando eu sempre brinquei com você, desde a primeira vez que eu te conheci e brinquei com a OAB, porque eu já sabia, sem te conhecer, mas sabia que você tinha realmente lutado muito durante essa jornada. E não é só a questão de conquistar a OAB, fazer a prova, que é difícil. Mas eu quero lembrar de uma outra coisa que você pulou aqui o assunto, que você conseguiu a OAB mesmo antes de terminar o ano. Então, assim, olha, então você já tinha uma inquietação de criança, você já tinha essa inquietação que fazia perguntar por quê. Não, isso não é para mulher, por que não? Isso não é para você que veio lá da ilha, por que não? Isso não é para você que é, sei lá, tão jovem, por que não? E essa inquietação que eu acredito que as pessoas de sucesso,
ela atinge o sucesso porque ela tem a inquietação e ela não sabe por que tem a inquietação e é um buscador. Ele continua buscando. Então, eu queria que você falasse dessas duas experiências. Da OAB você já contou, mas você conseguiu ainda... muita gente já está há 2 anos formado e não conseguiu. Já fez uma, já fez 2. Você conseguiu e ainda faltava terminar o semestre. Quando me veio a ideia, a minha primeira ideia de curso superior foi jornalismo, a segunda direito e a terceira psicologia. Só que são cursos caros. Então, eu fiz a administração de empresa. Fiz administração de empresa, terminei a administração de empresa, fiz uma pós-graduação em docência. E aí, dentro da empresa que eu trabalho hoje, precisaria, e eu fui galgando para poder ganhar mais, para poder pagar alguma coisa. Então, quando veio a ideia de fazer curso de direito, aí eu já tinha, né, uma idade, aí falei eu estava fazendo um projeto de mestrado, tinha uma professora de uma faculdade que havia me convidado para fazer um projeto de mestrado com ela, e eu achei super bacana, né, porque era relativamente a uma pessoa que é de difícil acesso, e ela disse, não, vamos fazer, eu quero que você faça, tal. Falei, então vamos. Aí eu comecei a desenhar esse projeto de mestrado. E aí me veio no meio do caminho, essa ideia, você vai fazer direito, né? E eu falei, fazer direito, eu vou para a faculdade mais 5 anos, e a minha vida? Onde é que vai ficar a minha vida, né? E aí a minha mãe, nessa época, ela estava aqui em São Paulo, visitando a gente, se não me engano, e ela disse assim, se tu não morrer... Minha mãe é uma escorpiana, né? Ela disse assim, se tu não morrer em 5 anos, 5 anos vão passar do mesmo jeito. Nossa, né? Que filosofia de vida, né? Eu falei, não, pois é. E ela deu risada, que a minha mãe é papum. A grande experiência de força e coragem é dela. E do meu pai também, que batalhou, né, para nos criar também. E assim, e ela falou isso, eu falei, se eu não morrer em 5 anos, 5 anos vão passar de qualquer forma. Incrível. Né? E aí eu falei, bom, pois eu vou fazer. E aí eu pedi uma revisão acadêmica lá de tudo que eu já tinha feito, consegui uma bolsa pela metade do preço do curso. Falei, bom, é para eu fazer, eu vou fazer. E o fato de eu batalhar para que eu tirasse essa OAB não fosse para o ano de 2024 sem... Porque eu já não sou jovem, né, Antônio Carlos? Eu já não sou tão jovem. Eu posso. Então, para mim... Ela não deixa eu interromper ela, vai lá. Só um instante. Então, para mim, o tempo, ele é válido. Sempre foi. Mas hoje tem um Ariano Suassuna, se não me engano é ele, e eu gosto muito dele, que diz assim, cada dia que passa, menos vida eu tenho. Você viveu muito, agora eu vou viver menos, né? Porque menos vida eu tenho. Então, é mais ou menos isso. Para mim, hoje, o viver é urgente. Então, eu falo, eu tenho que passar antes, porque eu não sei se eu tenho um ano de 2024, 2025, 2026. Então, eu preciso estudar e passar. E foi essa o meu intuito. E lógico que pensando em todo mundo da minha família, o meu irmão, ele chorou quando soube que eu passei, porque eu recebi a notícia no dia do aniversário dele, ele falou assim, foi o meu presente de vida. E eu não sabia que isso era tão importante para a vida deles. Né? Então, de novo, o quanto você impacta a vida das pessoas sendo exatamente quem você é. Exato. Não precisa ficar mudando muito, né? Não. E aí a gente tem que tomar cuidado, que senão o programa começa todo mundo a chorar aqui, ó. Mas assim, porque assim, a história de superação sempre me encantou. Sempre me encantou. E quando você fala da idade, eu tive percebendo, hoje eu estou com 61 anos, né? Eu sou um geminiano do dia 12 de junho, e dizem que eu tenho ascendente em Gêmeos, porque eu falo por 4 pessoas. Não sei, cada um, né? Mas eu fui vendo o conceito de saudável. E que saúde, mas o conceito de saudável, muitas vezes ele está ligado à capacidade que você tem. Como a gente já falou de resiliência, mas a capacidade de você entender um mundo diferente. Você sempre está envolvido em algo que impacta a sua vida e a vida dos outros. E aí você fala, gente... tanto que tem gente que fala assim, eu preciso confessar um negócio aqui, estou aproveitando teu programa para confessar. Quando eu fiz 60 anos, aí teve aquele problema da Prefeitura de São Paulo que tirou a carteirinha de gratuidade de São Paulo. E aí falou, porra, agora que eu podia andar de ônibus e de metrô de graça, tiraram. Aí voltou de novo, né? Aí veio e eu fui tirar minha carteirinha. Eu falei, mano, eu não me sentia com aquela idade. Mas eu falei, e a primeira vez que eu fui usar no metrô e no ônibus, eles me barraram. Falei, onde você vai? Tá aqui, eu dei a carteirinha. Pediram para eu mostrar a minha identidade.
E eu me senti tão bem, porque a juventude, ela não está, ou a idade, né, ou você ser mais velho, não está relacionado somente à idade. É teu estado de espírito. Sim. Então, quando você tem esse estado de espírito jovem, não importa se você vai ter 70, 80 anos, você vai permanecer jovem. Permanecendo jovem, você se mantém saudável. Então, o estado de vida saudável é de acordo com os projetos que você tem e, principalmente, se impacta a vida dos outros. Exatamente. É mais ou menos o que eu fiz, uma leitura de você. Mas é isso. Quando eu falo que eu não sou tão jovem, eu me refiro à idade, de fato, porque isso é um fato. Né? A gente não pode dizer que não existe, né? Porque é um fato, é uma cronologia. Vai ter bloqueios, vai ter questões... E tudo bem. Como você vai lidar com essa idade é o que te diferencia de todo o resto. Então, o diferencial, eu digo assim, desde criança eu nunca me enquadrei em regras que me diziam que eu não podia ou que me diminuísse, nunca. E eu acho que hoje mesmo eu continuo sendo assim. Tenho 30 anos, né? Já sou mais avançada nesse ponto. Mais avançada nesse ponto. Mas eu tenho em mim a alegria, eu diria assim. Essa semana eu vi uma mensagem da Ana Maria Braga, e ela dizia assim, a criança deixa a menina, que era dos Novos Baianos, é uma música dos Novos Baianos, deixa a menina dançar dentro de você, alguma coisa nesse sentido. E eu falo, realmente, a minha criança, ela nasceu levada, permanece levada, eu acho que até o dia da minha morte vai ser levada, porque eu não permito que ela envelheça. E sendo assim, eu me mantenho com essa energia, eu me mantenho com a vontade de ser quem eu sou, independente das oportunidades, independente das coisas. Se tem uma coisa que eu não me enquadro na vida, é dizer, você precisa mudar para você ser essa pessoa, porque a gente precisa que você seja essa pessoa. Isso, no primeiro ponto, já me faz infeliz. Em se tornando dessa forma, eu falo, sinto muito, foi. Isso não me abraça, não me pertence, não faz parte da minha vida. Então, essa sou eu, né? Acho que chegar hoje, coroar o ano de 2023, 2023 foi um ano de descoberta, foi um ano de conquista, foi um ano de muita luta, foi um ano de descoberta e saber o quão importante tudo isso que fiz foi para minha família, e como eles se sentiram orgulhosos, né? E eu fiquei impactada com isso. Eu falei, nossa, né? Às vezes você acha que você não está sendo vista, quando, na verdade, você está sendo acompanhada, né? Você está sendo, não só vista, você está sendo acompanhada. E isso eu vi na minha família, quando eles começaram a gritar, a brincar, a falar parabéns, aquela coisa. E não só parabéns a pouca, mas a emoção que aflorava naquele momento. Então, isso é muito importante para a minha vida. E me basta para caminhar mais e mais e mais. E tem aqui, ó. Eu vou pedir para você depois deixar uma mensagem, mas tem uma pessoa que você tem que agradecer. Sim. Tipo assim, mãinha, você estava certo, 5 anos passou e é verdade. E se eu não tivesse escutado esse conselho, né, conselho de mãe, mas assim, não é só conselho de mãe, né? São pessoas que torcem por você. E quando eu falo assim, o povo se reconhece em você, a família, é a tua comunidade, você leva com orgulho essa ilha, você fala. Então é possível. É a minha raiz, possível. Né, de onde eu vim. E assim, ela tem um programa. É a minha aqui, cultura. Tem um programa que daqui a pouco ela vai falar, né? Conversa arretada, e foi uma conversa arretada pra caramba. E sejam arretados, né? Sejam pessoas que realmente façam a diferença, não para impor nada para ninguém. Né? Não é para impor nada, é simplesmente para falar assim, cara, se eu trabalhar forte, eu consigo. Se eu me determinar a algo, eu consigo. E aí, eu acho que você está pensando, né? Que mensagem que eu vou deixar agora? É porque assim, você falou da minha mãe, ela falou essa frase, e quando ela falou essa frase, eu achei muito engraçado. Ela falou essa frase e me veio aquela frase do Alice no País das Maravilhas, quando o gato fala, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E ela disse, se 5 anos passar e você não morrer, você vai passar 5 anos do mesmo jeito. Então, você vê, eu lembrei dessa frase nesse dia que ela falou. E se eu tiver que deixar uma mensagem para todo mundo... Puxa o microfone um pouquinho mais para você. Para a gente pegar essa voz aí vibrante e o sorriso, né? Aí ó. Se eu tiver que deixar... Hoje eu postei uma frase no meu Instagram que ela diz assim, existem quedas que te ajudam a voar. Filosoficamente, é uma frase muito forte, né? Porque qual é a natureza da queda? É você cair e ficar. Hoje você diz assim, você caiu e você precisa levantar. E aí, essa frase hoje falou exatamente, existem quedas que elas te servem para você voar.
Então, na vida, você faz escolhas. Elas são boas ou ruins, mas como você vai galgar nessas escolhas, é como você vai encarar, é como você vai construir o erro em coisas boas, ou você vai reconstruir aquele caminho e não tomar novamente a decisão para que te faça cair diante de uma escolha que você tenha feito na vida. Então, quando você cai, e essa oportunidade de você voar, você caiu porque em algum momento, a sua escolha lá em cima, o fio não estava bem amarrado. Então, você vai voltar, você vai voar, vai dar um nó e você vai voltar. E se você cair, com certeza não vai cair como você caiu da primeira vez. E você vai cair várias vezes. E 1, e 2, e 3. E você vai voar todas as vezes que você cai. Então, se eu tiver de deixar hoje uma mensagem para as pessoas é que... Então, aí eu começo a emocionar. De você, não fiquem no chão. Caiam, não, na verdade caiam. Porque o medo de cair é um erro também. Porque quando as pessoas dizem para você, essa escolha está errada, essas pessoas não te conhecem. Elas não te conhecem, elas têm uma visão e você tem a sua. A consequência dessa escolha é que vai te dizer se você está certo ou se você está errado. E nisso você ganha ou você perde. Até quando você erra, você ganha, porque você aprende. Então não tenham medo de escolher, não tenham medo de se jogar. Porque a vida é feita disso, de movimento. A vida ela é feita de energia, de movimento, de decisões, de acertos e erros. E os erros são importantes para você sobreviver. Ninguém vive 100% acertando. E cada vez que errando, e cada vez que vocês acertam, mais forte vocês se tornarão e melhor vocês chegarão onde vocês querem chegar. Então, o que eu tenho para dizer hoje é, vamos voar. E ainda que haja queda, é uma oportunidade de voar. É importante você fazer todo esse caminho e saber que na vida você não chega a lugar nenhum sozinho. Né? Você não é uma pessoa que você chega. Então, eu tive muita ajuda, né, espiritual, pessoas que rezaram por mim, minha mãe que estava lá, pessoas que estavam do meu lado, minha amiga Lu, que estava ali 24 horas, vai, as horas eu falava, puta que pariu, vai, não para, e dentre outras coisas, vamos lá, e aqui estou. Eu gostei assim, não é porque você veio de uma ilha que o ser humano é uma ilha, né? Exato. A ilha é só o ambiente. Na verdade, eu vim de uma ilha que tem um rio, um mar, mas eu nunca fui do rio, eu sempre fui do mar. Se joga. É isso. Leti, eu queria te agradecer muito. Foi um presente para nós. E nós acreditamos sempre no potencial das pessoas. Isso aí. Sempre na alegria das pessoas. Por isso que a gente pede para as pessoas virem contar as suas histórias. Tá bom? Muito Gratidão obrigada, imensa. Eu que agradeço. Como eu sempre termino, a próxima história pode ser a sua.